Bom dia, aqui é o pastor Alexandre e o tema da devocional de hoje é momentos difíceis de compreender. Ao lermos Mateus capítulo 11, a partir do versículo 2, encontramos: E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos, a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Estas são as palavras de João, e este não é o João discípulo de Jesus. É o João Batista que conheceu Jesus ainda no útero de sua mãe. Veja o que diz Lucas capítulo 1, versículo 41. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. João Batista, ainda na barriga de sua mãe, já reconhecia o Filho de Deus gerado em Maria. Então ele nasceu, cresceu e tornou-se o precursor de Jesus profetizado por Isaías. Isaías, capítulo 40, versículo 3. Uma voz clama: no deserto preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Dessa forma, por meio do ministério de João Batista, Jesus foi revelado aos homens como Filho de Deus. João capítulo 1, a partir do versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Versículo 34. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Mas, mesmo depois de todas essas experiências, agora na cadeia, João demonstra sua sincera dúvida: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Tudo indica uma crise no coração de João Batista, que lhe trazia a incompreensão do que estava acontecendo. Mas, sem problema, Jesus vai responder à dúvida de João Batista e até posteriormente a isso ressaltar ainda a relevância do ministério e da pessoa de João. Encontramos em Lucas capítulo 7, versículo 28. Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João. Mas não foi só João Batista que passou por momentos difíceis de compreender. Os 11 discípulos de Jesus, em especial Pedro, também passaram. Encontramos em Mateus capítulo 16, versículo 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, do chefe dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo e dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. E aqui na resposta de Jesus, encontramos a chave para compreendermos o porquê de todos os nossos dilemas. Parafraseando, Jesus diz: Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então, para resolvermos as nossas dúvidas, precisamos, ao olharmos para uma circunstância, olhar pela perspectiva da eternidade. E aquilo que parece injusto e por vezes até ilógico, passa a fazer sentido. João, ao questionar se Jesus era o Filho de Deus prometido, recebe como resposta Mateus capítulo 11, versículo 5. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Em outras palavras, Jesus diz o sobrenatural, aquilo que vem do céu está acontecendo. E você, consegue olhar as coisas pela perspectiva da eternidade? Está tentando e ainda não conseguiu compreender o que está acontecendo na sua vida? Veja o conselho de Jesus a Pedro. João 13:7. Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Isso mesmo, você talvez não compreenda tudo agora, mas mantenha-se firme na sua confiança e obediência a Deus, porque ainda você verá o sentido de todas as coisas que Deus está realizando em sua vida.
por meio daquilo que ele vai gerar na sua história. Uma vida de eternidade no reino dos céus. Entenda o que a Bíblia nos diz. Isaías capítulo 55, versículo 8. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Por isso, descanse na sabedoria daquele que tudo sabe. Essa devocional abençoa você? Compartilha ela com alguém. Tenha um dia abençoado, cheio da presença do Espírito Santo.